Olá, caros irmãos, boa noite, sejam todos bem-vindos aqui no meu canal Servo de Maria. Eu falo boa noite porque já é fim de noite, né, do domingo, estamos terminando o domingo, o quarto domingo da quaresma, e resolvi aqui falar um pouquinho sobre a fé para vocês e fé, como que as coisas andam, né, em particular aqui no nosso Brasil, como que nós agimos em algumas situações. Eu até escrevi algumas coisas aqui e quero partilhar com vocês. Eu tenho que sempre lembrar, me apresentar quem que eu sou, né? Porque pode ser que outras pessoas que ainda não viram este canal, não me ouviram, né? Possam vir a assistir. Então, eu sou o diácono permanente da Igreja Católica Márcio Ramos e tenho aqui trazido no YouTube algumas pequenas catequeses sobre as coisas da igreja, a igreja a qual eu pertenço, né? A Igreja Católica. E aqui nessa noite eu quero falar um pouquinho também sobre a fé, sobre, como eu falei, sobre a minha vida, né? Sobre a minha fé. Então eu vou ler para vocês o que eu escrevi nesse dia. Quem como Deus? Essa expressão já é bem conhecida, né? O arcanjo Miguel, né? Ele gritou: quem como Deus? Não há, não há. Deus é único, né? Deus é o Senhor da nossa vida, nosso Criador. Deus, Ele sim é o amor, o verdadeiro amor, Ele que nos ama, né? E está nos convidando constantemente, né, a viver esse amor, o amor dele, experimentar o amor que ele sente por nós, para que um dia nós possamos aprender a amá-lo, né, como ele merece, como Deus que ele é. E eu falo para vocês, eu tenho um amor imenso por Deus, pelo meu Senhor, o Senhor da minha vida. Então, vou ler para vocês. Lúcifer, o anjo de luz, não se bastando da ação de Deus nele, ele quis ser como Deus. Ele quis ser Deus. Por causa dessa atitude, ele se danou e do alto ele caiu. Então, caros irmãos, eu não compreendo como que pessoas dotadas de inteligência ainda se perdem e se danam. Se alguém quiser ser grande, que seja pequeno, seja aquele que serve a todos. Se foi um pedido, né? Eu vou até dizer uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que é o maior servidor de todos, né? Fazendo a vontade do Pai, fazendo a nossa vontade, nos salvando, nos oferecendo a vida na cruz. Sim, a vida, porque na cruz nós nascemos para a vida eterna. Vamos olhar para o alto. Aquele que tudo criou está servindo. Criou servindo e servindo por amor. E Ele é Deus. E não existe outro, só Ele é Deus. Por mais que tentam, não irão conseguir. Deus é Deus. Se você tem Deus como Senhor, então Ele nos basta, nos preenche, Ele é tudo, Ele é Deus. Essa semana foi noticiado, né, que eu recebi no meu WhatsApp algumas mensagens, né, e também está aí nas redes sociais, que numa cidade, a prefeitura, a cidade de São Paulo, vamos colocar aqui, dar o nome, né? A prefeitura de São Paulo proibiu, dentro das escolas municipais, expressões religiosas, né? Ou como, por exemplo, né, Deus te abençoe, vai com Deus. Ou até que se rezassem a oração que é muito conhecida por todo o mundo, não só aqui no Brasil, nem só em São Paulo, né, mas por todo o mundo inteiro conhece, né? A oração do Pai Nosso. Depois emitiram uma nota negando, né, que tinham feito isso. Fazer o quê? Né? Negam a fé, negam Deus, principalmente. Negar a fé deles é uma coisa, né? E depois negar a Deus. Vamos esperar como é que vai ficar essa situação. Mas estou aqui expressando o meu pensamento, né?
Porque ninguém nega Deus. Não tem como negar a Deus e falar que está tudo bem. Pois não está bem. Quantas coisas nós estamos fazendo quando negamos a Deus? Só coisas ruins acontecem. Quero lembrar aqui como aconteceu nesse carnaval aqui no Brasil, né? O país da alegria, né? O país da alegria para fazer coisas erradas, como o Brasil faz tantas coisas absurdas, né? Esse carnaval, uma escola de samba entrou com um carro alegórico, que realmente, não sei se aquilo é uma alegoria, né? Não dá para chamar aquilo de alegoria, porque a alegoria se enfeita, né? Traz um certo charme, aquilo destrói qualquer coisa, trazendo uma imagem do próprio demônio, do Satanás. E quando entrou na avenida, as pessoas aplaudiram, vibraram, né? Bateram palmas com muita euforia. Aplaudiu o diabo. Vamos ver como é que vai ficar depois dessa situação. Porque não tem sentido. O diabo não cria nada. O diabo só destrói. Ele não nos dá nada, nunca deu nada. Ou melhor, só nos dá o pecado. Tira a nossa vida. Pensemos sobre essa situação. É tanto que eu comecei lendo aqui sobre o diabo, o Lúcifer, né? E tentando ser Deus, ele se danou. Eu quero usar essa expressão aqui, porque muitas vezes nós falamos coisas e muitas vezes nem sabemos o que falamos. Muitas pessoas fazem isso. E tem uma frase que se usam muito, pelo menos aqui no meu estado, aqui em Minas Gerais, e as pessoas passaram a usar essa palavra, né, como se fosse uma coisa comum, né, como se fosse uma coisa boa, e não é. A frase é o seguinte, eles falam assim: nossa, essa criança é danada, né? Que criança é danadinha? Você sabe o significado dessa palavra? Eu usei ela aqui no início da leitura que eu fiz, né? Aquele que se danou, né? Danado. Como se costuma dizer hoje em dia, né? Dá um Google aí, pesquisa. Danado. Aquele que se danou, aquele que foi precipitado aos infernos, aquele que foi condenado. Esse é o significado da palavra. Ah, diácono, mas você está colocando coisas onde não tem, vendo coisas onde não existe? Ah, é? Por acaso a palavra água tem outro sentido a não ser água? Água é água. Então, danado é danado, aquele que se danou, aquele que foi condenado, aquele que desceu, né, aos infernos, aquele que caiu. Então, meus irmãos, antes de dizermos qualquer coisa, pensemos aquilo que vamos dizer. Se você quer dizer, mas que saiba o que está dizendo, conheça, tenha no seu coração realmente a vontade de expressar aquilo. Se você não sabe o que significa, não fale, não faça. Porque nós nos perdemos por causa dessas situações. Falamos e pensamos coisas sem saber o que estamos fazendo. Aí nos danamos. Sim, caímos, erramos, porque não pensamos. Não rezamos. As coisas do mundo estão tão complicadas, como eu falei aqui para vocês, né? Quiseram proibir a expressão vá com Deus. Mas por que não proíbe assim, criança danada? Ou pessoa danada? Por que não se proíbe isso? Por que não se proíbe a pessoa entrar com a imagem do demônio em uma avenida, batendo palma e falando que é festa, que é alegria, sendo que não é? Mas proibir, falar que não pode dizer vai com Deus, Deus te abençoe, fique em paz, fique na paz de Cristo, isso pode se proibir, pode querer proibir, como já se proíbem, estão pensando em proibir as imagens. Daqui a um dia, né, nós não poderemos mais celebrar, entrar mais na nossa igreja, expressar a nossa fé, né, a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, a fé em Deus. Mas eu quero lembrar de um outro detalhe aqui, sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 17 a 18. O diabo, aqueles que não têm fé em Deus, na Trindade Santa, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo,
que vão continuar tentando, mas as portas do inferno não irão prevalecer. Podem até tentar me calar, podem conseguir e calar outras pessoas, mas a Deus não irão calar. Essas pessoas são como eu, irão passar também, mas Deus não passa. Deus não passa. Veja como é que nós andamos. Lembra aqui do evangelho desse domingo, né, o quarto domingo da quaresma, onde nós temos um cego de nascença, viveu a vida dele toda como cego, nasceu cego, né? E um certo dia, ele não conhecia Jesus, pelo menos é o que o evangelho está dizendo, né? Ele não conhecia Jesus. Jesus que ia passando e viu ele, foi em direção a ele, né? E o curou da cegueira. O grande detalhe, né? Ele ficou feliz com certeza e foi embora viver a vida dele. Mas os outros que ficaram incomodados com a cura dele, com a graça que ele tinha recebido, né? Ele foi viver a vida. Mas ele não sabia quem tinha feito a cura nele. Não sabia, porque, vejam só, perguntaram para ele, quem foi que fez isso com você? Quem te curou? Você não sabe, ainda mais num dia de sábado que não se pode trabalhar, não se pode realizar cura, né? Não se pode fazer o bem. É como hoje, né? Praticamente não se pode mais fazer o bem, o mal pode, não tem problema, né? Então, perguntaram para ele, né? Como é que se abriram os seus olhos? Ele respondeu, aquele homem chamado Jesus fez lama e colocou nos meus olhos. E disse-me, vai a Siloé e lava-te. Então fui e lavei-me e comecei a ver. Pronto, simples assim. Perguntaram para ele, né? Onde ele está? Sabe qual foi a resposta desse cego? Não sei. É assim que nós estamos vivendo. Onde está Deus? Não sei. Deus está agindo na sua vida? Tem que você falar para ele? Não sei, não me importa. Estou nem aí. O que me importa é que eu seja feliz. É assim que estamos vivendo a nossa vida. Que eu seja feliz. O que importa é o amor que eu estou amando. De onde vem esse amor? Não importa. Peraí, e se vem de Deus? Como Deus agiu nesse cego? Deus curou ele por amor. Foi por amor. Onde está esse Jesus? Não sei. Quem te curou? Aquele que chamam de Jesus. Depois de o questionar, ser questionado muitas vezes, e ele era cego, mas era uma pessoa inteligente. A cegueira não tira a inteligência das pessoas. Embora de muitos tiram, né? Porque muitos enxergam com os olhos, né? Esses olhos que está na nossa cabeça, no nosso rosto, na nossa face, né? Mas não enxergam com a inteligência, com o coração. Enxergam só aquilo que querem ver. Tem pessoas que vivem assim. E hoje em dia, sinceramente, parece que tem aumentado o número dessas pessoas que enxergam só aquilo que importam a elas. Então, meus irmãos, não sejamos como esse cego no primeiro momento que foi curado. Quem te curou? Aquele que chamam de Jesus. Você precisa ser pressionado. Você precisa talvez ser empurrado para perceber que é Deus que está agindo na sua vida, que é Deus que tem cuidado de você até hoje e você não percebeu. Deus vai ter que te curar, Deus vai ter que tirar a sua surdez também. Muitas vezes nós somos surdos, né? Parece que o mundo ficou surdo de vez, né? O que Deus vai ter que fazer para você olhar para Ele? Porque muitos fazem o seguinte, vão para uma avenida para ver a imagem do demônio, para baterem palma, acharem bonito, né? Importa eu ser feliz, né? Mas quando as coisas estão ruins, está difícil. A quem que nós procuramos? A quem que iremos procurar? Eu vou falar para vocês. Como o próprio São Pedro disse, né? A quem iremos, Senhor? Só o Senhor tem palavras de vida eterna. Só o Senhor nos oferece a vida.
Só o Senhor nos cura e nos cura por amor sem querer nada em troca. Então, meus irmãos, busque viver a sua fé. Você reza? Convido vocês a rezar. Aquela que eu chamo de minha mãe, que está no céu, chamo por ousadia, né? Porque na verdade ela é mãe de Jesus, mãe de Deus. Ela nos convida a rezar, a viver uma vida de oração, de penitência. Mas eu vou me prejudicar, eu vou me castigar? Não, não é de castigar. É uma vida de penitência para reconhecer que somos pecadores. E que muitas vezes não, a maioria das vezes, nós ofendemos a Deus. Esquecemos que Ele é Deus. Então, caros irmãos, eu gosto de ouvir ela, sabe por quê? Porque Jesus, nosso Salvador, meu Salvador, Ele ouvia o que ela pedia. Então, por isso que eu falo com ela, porque eu sei que não sou merecedor de falar com esse Senhor que me oferece a vida todos os dias. Todos os dias, quando eu acordo, Ele me dizendo: olha, mais uma chance, mais uma oportunidade. Faça direito, faça por amor, sirva por amor. Então, se esse Jesus que sopra o hálito da vida em mim e tem soprado já, não vou falar quantos anos, né? Há muitos anos, se Ele escuta a ela, que está no céu, eu devo escutá-la também, com certeza. Porque ela é a maior de todas as mulheres, a Santa Maria, a Mãe de Deus. Então eu quero rezar por vocês nessa noite, nesse fim de noite, para que vocês possam ter uma semana abençoada na graça de Deus. Pelo amor de Deus, experimentem o amor de Deus na vida de vocês durante essa semana. Que o Senhor possa curar a sua cegueira, seja física e espiritual, mas que você seja curado. Que você possa viver a sua vida glorificando a Deus com as suas atitudes, principalmente atitudes daquele que serve ao outro. Então eu rezo por você nesse fim de noite, para que o seu dia amanhã seja abençoado. Rezo dizendo: Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Conduzi, Senhor, e abençoai as nossas vidas, porque somos criaturas, somos limitados. Tudo aquilo que fizermos, Senhor, durante essa semana, seja do vosso agrado, seja do vosso querer, e que seja, Senhor, inspirado pelo teu amor. Conduzei, Senhor, o nosso caminhar, conduzei o nosso falar e o nosso pensar. Caros irmãos, que o Senhor nosso Deus te abençoe, que o Senhor nosso Deus te conduza. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma semana abençoada na graça de Deus. Amém.